Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Hoje, iniciando o ano, uma bancada de economistas. Deputado estadual Vitor Sapienza, filiado ao PPS. Prazer tê-lo aqui, deputado Vitor. Prazer é meu e ter a oportunidade de iniciar um ano numa companhia seleta de grandes amigos meus, e eu vejo com satisfação que a gente vai abordar um problema chamado economia, que eu vejo que muitas vezes pessoas que não entendem nada de economia dão os mais absurdos palpites, principalmente através de jornais, de rádios, de televisão. Eu, muitas vezes, penso que eu desaprendi, porque eu vou me servir, me valer de um grande amigo meu, aqui presente, para dizer o seguinte, que infelizmente a maioria dos nossos governadores, nossos prefeitos, nossos presidentes, se fossem empresários, em menos de 4 anos, as empresas respectivas estariam falidas. E quem deu o exemplo maior disso aí foi a nossa presidenta Dilma, que conseguiu falir um boteco de R$ 1,99. Então, dentro desse quadro, eu folgo em saber que eu vou aprender aqui, junto a esses grandes amigos meus. Economista José Roberto Faria Lima. Prazer tê-lo aqui, Faria Lima. O prazer é meu. Queria complementar as palavras do meu presidente aqui, o Vitor Sapienza. E prazer rever o Odilon, de longas caminhadas, um brilhante cérebro de visão econômica, e o Ricardo Gamal aqui, que tem todos os detalhes para expor para a gente inúmeros a perspectiva que nós vamos ter. Realmente, começar o ano com um debate entre economistas é algo interessante. E me sinto honrado de estar junto com você. Só vejo que você não trouxe uma gravata do Girão para começar o ano. Dá sorte. Economista Odilon Guedes. Prazer tê-lo aqui, professor. Bom, prazer é meu, Zangopé, participar de uma mesa com economistas brilhantes. Inclusive, queria desejar feliz 2018 para todo mundo aqui, para os ouvintes, telespectadores, e para a gente analisar o que vem por aí, um ano de muita importância. Vamos eleger presidente da República, governadores, senadores, então um debate fundamental, debate econômico. Economista Ricardo Gamal. Prazer tê-lo aqui, Gamal. Muito prazer, Zancopé. É ótimo estar aqui para debater os problemas econômicos do Brasil e talvez até do mundo hoje, não é? E conseguir transmitir ao telespectador a perspectiva econômica do próximo ano, né? Veja, a gente pode fazer assim também, né? Para onde vai o vento, não é muito fácil. E o que eu quero pedir também aos nossos debatedores é tentar transmitir aos nossos telespectadores o menos economês possível, para que o pessoal compreenda, acho que é importante também, né? Então, estamos aqui. É um prazer. Doutor Ricardo Gamal, colocando para todos os presentes, Odilon Faria Lima, Vitor Sapienza, o senhor é diretor da Fiesp? Sim. Estamos lá, né? Posso perguntar sobre o que o economista da Fiesp vê neste ano de 2018? Extensivo a todos, por favor. Não são da Fiesp, mas... Olha só, 2018 é uma incógnita por conta também da questão política que vai... Principalmente por causa dela. Na questão política e é difícil saber, não é? Mas sabe que às vezes as contradições fazem um país ir para frente, né?
Costumo dizer que depois da Segunda Guerra Mundial, com o avanço dos países socialistas para o Ocidente, na Europa, os Estados Unidos foram obrigados a lançar um plano Marshall. E toda aquela região desenvolveu muito mais. Então, às vezes, as contradições que existem entre direita e esquerda forçam o país a caminhar um pouco para frente, muitas vezes. Então, não devemos ter medo do debate, medo das eleições, né? O país, no final das contas, é mais forte do que tudo isso. É claro que vejo que o país, na minha visão, não rompeu ainda com um problema fundamental, que é o problema do rentismo. O rentismo, ou seja, é aquele capital que sai para o Tesouro Direto, empresta dinheiro ao governo e o governo paga juros a esse capital. Só nos últimos 10 anos foi por volta de 2,5 trilhões de reais que o governo federal gastou em juros. Né? E isso, 2 trilhões de reais ao longo de 10 anos, você forma uma nova nação. Um país novo, desfaveliza a nação, não é? Então pagou-se e paga-se ainda muitos juros, tanto a esquerda como a direita. O PSDB, depois o PT, que também não rompeu. Eu não entendi isso, esquerda e direita, e você citou 2 partidos de esquerda. O PSDB tem um programa mais liberal, né? Que programa mais liberal? Direita, um programa de esquerda. Eu entendo, é um programa mais... de esquerda. Eu acho que não existe diferença nenhuma entre PT e PSDB. Tudo farinha do mesmo saco. Talvez mude um pouquinho o cheiro. O PSDB é mais privatista, talvez. Que então privatista? A gente coloca no campo mais à direita. O Geraldo Alckmin, no debate lá, não conseguiu, provar as vantagens da privatização? Mas tudo bem, desculpe, eu te interromper, Ricardo. Mas não tem problema. Luta por isso, de qualquer forma. Então, são 2 visões, uma um pouco mais estatista, outra mais privatista. Mas o que ocorreu em comum dentro dessas 2 visões foi o rentismo, que não conseguiu ser rompido no país. Não é? O problema do rentismo é que todos os capitais, inclusive privados, também se entesouram. Né? Eles não vão à economia real para se arriscarem numa economia real e o país fica paralisado, vai paralisando, vai travando pouco a pouco e a recessão e a depressão econômica tomam conta no geral da nação. Então, espero que em 2018 esse debate venha a acontecer também. Né? Esperamos que isso ocorra. Eu concordo com o que o Gamal concorda na parte da esquerda e da direita? Não. Primeiro eu acho que é o contrário. Eu acho que o PT virou um partido conservador. Esse é o problema. O PSDB já é desde a sua... PT virou partido? Desde que nasceu. E o PT virou um partido conservador, tanto que não mexeu em nenhuma estrutura, por exemplo, essa questão dos bancos. Na época do Lula e da Dilma, os bancos continuaram ganhando muito. Não vou nem discutir que melhorou o salário mínimo, etc. Mas as questões estruturais do país não foram mexidas. Por isso que depois veio a crise e nós estamos vivendo. E veja, o que eu penso é que esse ano aqui, você tem um desemprego enorme ainda, que vem já, chega de 13 milhões de desempregados. Uma situação de bastante insegurança. Quer dizer, você vai ter eleição para presidente da República, ninguém sabe direito o que vai acontecer. E o empresário, você tem uma taxa de juros muito elevada ainda, apesar de que a Selic está 7%, o problema é a taxa de juros real, que é das mais altas do mundo. Ela subiu, porque a inflação caiu muito. Isso, então veja. Só um adendo, o capital não se sente recompensado para atuar na economia real. Lógico, então veja, a taxa de, só para lembrar, a taxa de juros real é a Selic menos a inflação, que continua altíssima, das mais altas do mundo. Numa situação de insegurança, o grande empresariado, ele vai pensar, olha, eu vou colocar o dinheiro no banco para esperar o que vai acontecer, porque ninguém sabe direito. Tá certo? Então você tem uma situação toda, você tem uma ociosidade grande na indústria, que é outro problema gravíssimo. E veja, eu acho que até interessante o Gamal abordar isso. O Brasil está sofrendo um processo de desindustrialização há muito tempo que é gravíssimo. O Brasil, em 1985, cerca de 21% do PIB, ele era o que? Correspondia à indústria de transformação. Hoje não está nem 11%. Veja, o Brasil é um país de 207 milhões de habitantes. Veja, se você não produz, você tem que importar. Só que, veja, o Brasil precisa importar chip, celular, computador, o que é aviões, o que é de altíssimo valor agregado,
E isso custa muito caro. Eu até fiz uma conta, um Boeing hoje 777, que vai ser vendido em 2020, ou o Airbus 380, custa 400 milhões de dólares. Uma tonelada de minério de ferro está cerca de 70 dólares. Você vai precisar exportar quase 6 milhões de toneladas de minério de ferro para importar um avião. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, ou você tem indústria, ou você está fora do jogo internacional. E isso é tratado de qualquer jeito. Então você precisa ter todo um projeto de reindustrialização, de investimento em pesquisa e tecnologia. A indústria é o setor que melhor paga na composição do PIB de quem trabalha. Tá certo? Então, veja, eu acho que até essas questões têm que ser abordadas, porque nós vamos ter uma campanha para presidente da República, eu quero ver o que os candidatos têm a propor do ponto de vista de investimento na indústria, em desenvolvimento de tecnologia, na educação, nessas grandes questões que interessam ao conjunto da sociedade brasileira. Eu queria fazer o seguinte, antes eu conheço muito bem o meu grande amigo Faria Lima, eu queria jogar alguns itens que vão permitir uma discussão mais ampla, no sentido de nós falarmos o que está acontecendo. Primeiro, eu queria falar de uma coisa bem rapidamente. China. Segundo, eu queria falar de uma coisa chamada quantidade versus qualidade. Nós, no Brasil, apreciamos muito uma coisa chamada quantidade e desprezamos a qualidade da quantidade. A gente passa para tentar ver Bolsa Família, devia ser Bolsa Fome, porque nós teríamos que ver, em qualquer objetivo, qualquer programa, tem que ver o resultado dele. E não está tendo resultado nenhum. Dentro desse quadro ainda, eu queria que a gente abordasse um pouquinho o problema de conceituação de a coisa nossa. O problema não é dele, o problema é nosso. O Brasil é nosso. Porque nós temos sempre a lembrança de imputar a terceiros as coisas erradas que estão acontecendo. E dentro das coisas erradas que estão acontecendo, eu entendo que a gente tem que rever também uma coisa chamada Senai e SESI, porque o Senai e SESI não é do nosso escape. Isso aí é praticamente uma forma de imposto sindical que as indústrias pagam e eles administram. Dentro desse conceito, eu quero também abordar o seguinte, está na hora do Senai, que eu vou ser sincero, eu elogio o que o Senai faz, porém eu gostaria que o Senai fizesse para aquela classe menos favorecida lá embaixo. Francisco Morato, Zona Sul de São Paulo. Enquanto a gente não investir nesse segmento lá embaixo, eu tive a oportunidade essa semana de conviver com um garoto de primeiro colegial que veio pedir para fazer um estágio na Assembleia. Passei alguns probleminhas para ele, ele tem nível de primeiro ginasial. Nós deixamos de lado uma coisa chamada segunda época no ensino, recuperação no ensino, que nós temos que mudar uma conceituação de um monte de coisa, começando, inclusive, lá de baixo. Mas então, olha... Não, só lá de baixo. Agora, não, o que eu acho é o seguinte, se você não mexer nas grandes questões estruturais, você não vai conseguir mexer nisso. Tá, só para concordar com mais uma questão, o problema do Brasil é o rentismo. Os bancos dominam a mídia, só se entrevista economista de banco, nem da Fiesp, pelo poder que a Fiesp tem. A mídia não entrevista, tinha que entrevistar economista de banco, da Fiesp, das centrais sindicais, para cada um poder expressar como é que vê a situação econômica do Brasil. Então, enquanto você não acabar com o rentismo, tá certo? Você não tira o país da crise atual. Olha, eu acho que o presidente... China ou Trump? Não, Trump depois, não colocou o Trump, mas o Trump é o meu herói. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. O problema é o seguinte, eu acho que você colocou bem o problema. Nós achamos que somos uma ilha de fantasia. Nós achamos que somos a ilha de São Nunca. Nós continuamos com o complexo, entende, de Peter Pan. Não queremos acordar nunca. Cheio de duendes, né? Cheio de mulas sem cabeça, cheio de curupiras habitando, entende, o nosso ambiente aqui. Nós, como país, temos primeiro que definir o que nós somos, o que nós queremos ser, que tipo de objetivo nós devemos marchar. Nós estamos inseridos num planeta que está em metamorfose completa. Qual o papel que nós vamos desempenhar? O Odilon apresentou aí uma realidade. Será que nós vamos nos conformar eternamente em sermos supridores de matéria-prima para esses países que estão na frente dinâmica da economia? Não existe no mundo nenhum outro local
com tantas possibilidades quanto essa pindorama que nós vivemos aqui, em que esse capital que hoje toma conta com uma noosfera sobre o planeta deseja chegar aqui. Precisa o quê? Precisa nós termos consciência, é preciso que esses nossos dirigentes tenham uma certa visão, né? Acordem para isso, entende? Hoje nós temos que modificar esses conceitos. Esse debate, infelizmente, que vai ter agora para a presidência da República, vai ser de afogadilho. Vai ser um debate superficial, vai ser um debate cheio, entende, de nuances, entende, de busca de poder pelo poder. Nós temos, entende, como disse o meu presidente, o Vitor, meu amigo, né? Vitor, nós temos que nos soltar dessas amarras do financeiro. O financeiro nos garroteou o setor produtivo. Nós fomos completamente desindustrializados. A pergunta é a seguinte, numa visão de sistema mais amplo, numa visão de banco de dados relacional, nós temos que verificar o que interessa aos donos do poder que nós sejamos e nós temos que nos rebelar. A figura mais simples que a gente pode fazer é uma decisão única. Ou queremos ser o mais pobre dos ricos, ou o mais rico dos pobres. Dependendo dessa escolha, nós temos que adotar, entende, os padrões de comportamento. Se eu quero ser o mais rico dos pobres, eu tenho que me conformar com isso, com a realidade que existe hoje. O Brasil está evaporando. A gringaiada toda que está cheia de dinheiro lá fora, que está doida para colocar dinheiro aqui, quando eles querem, entende, comprar alguma coisa, eles jogam sujeira em cima para desvalorizar completamente, depois eles vêm aqui e compram por 3 vezes mais barato tudo aquilo. Olha, dentro do que você está expondo, eu cheguei à triste conclusão o seguinte: nós temos que investir maciçamente na educação e na cultura, que nós vamos dar condições desse pessoal começar a entender o que está acontecendo. Dentro desse contexto, eu fiz um discurso essa semana. Graças a Deus, o que mim não me deve nada, eu não devo nada para ele. O PPS também não me deve, eu também não devo. Então, é o seguinte, a POSP, que é a associação que patrocina os professores. Quero saber o que, afora as reivindicações de salário, de merenda, o que é que vocês estão fazendo para melhorar a qualidade dos nossos professores? Por quê? Uma classe que tira 30 dias de licença por ano, cada um em média, e que é mal paga, mas aí você não sabe, aí você tem que falar o que o Vampeta falou. O Vampeta foi cobrado que não estava jogando nada no Flamengo. Ele falou, o Flamengo finge que me paga, eu finjo que eu jogo. Aí você chega à triste conclusão que existe uma boa parte dos professores que recebem mal. Mas eles também recebem mal porque eles dão péssimas aulas. A realidade, quem não sabe, ensina. Sabe que foi falado muito aqui da inovação tecnológica e a educação. Pois o governo agora congelou por 20 anos os gastos na educação e saúde por conta de atender à lógica do pagamento de juros aos bancos, né? Então é possível você falar em educação sem falar da questão do rentismo. É impossível falar em inovação tecnológica sem crédito. Qualquer produto que se lance em todo o mundo, vocês sabem, nós sabemos, que exige, não é somente uma grande ideia, exige pessoal, laboratório, pesquisa, isso é dinheiro, né? Isso é dinheiro, isso é crédito. Um produto que demora, às vezes, 4 ou 5 anos para se elaborar, para se lançar no mercado, não é? Em 4 ou 5 anos, aquele camarada que tem o capital fala, não vou arriscar nesse produto, porque em 4 ou 5 anos, o que me dá os juros de rentabilidade, eu não vou arriscar nesse... Agora, veja só, quando o capital não tem essa remuneração gorda, e aí sim eu entro na Bolsa Banqueiro, quando a Bolsa Banqueiro não existe, o camarada tem que ir arriscar com uma pessoa que tem uma inovação tecnológica. Como é que a Coreia saiu? Certamente sem o rentismo. Certamente sem o rentismo. Mas então, o rentismo tem a base dessa coisa. Você pega o dinheiro para pagar juros, é impossível. O processo fica um pouco mais complexo. Isso é um pouco mais complexo. Eu acho difícil a gente sair deste problema, de verdade, muito difícil. Eu sei que é difícil. Sem atacar este problema. O povo pagou 2 trilhões de imposto. 2 trilhões de imposto é muito dinheiro, Porque fizeram essa opção, fizeram a opção de pagar 50% de juros
Não, mas em vez de fazer o veja, desvio dos recursos para outras funções. O seguinte, primeiro, eu concordo, nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento que envolve você enfrentar poderosíssimos interesses Mas no vai país, ter que começando enfrentar. pelos bancos Mas vai ter que que enfrentar. dominam o país. Segundo, a mídia. Se você não democratizar a mídia, o que eu sempre falo aqui, você precisa ter esse tipo de debate, é na Rede Globo às 8 da noite. Você colocar pessoas com diferentes visões do mundo e da economia e da sociedade para discutir. Você tem um pensamento único o tempo inteiro que faz a cabeça do povo. Tá certo? As pessoas não têm informação suficiente para poder entrar numa discussão. Um povo ignorante, um povo ignorante que não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, essa questão. Nossa, ignorante é mantido ignorante. Mas é interesse em manter. Se congelou esse governo aí de quinta categoria, congelou por 20 anos, investimento em educação, saúde, segurança em tudo. Isso não existe no mundo. Você colocar na Constituição congelamento do orçamento. Quer dizer, isso são coisas absurdas que o povo nem sabe o que acontece. Veja, então a mídia não permite esse tipo de debate. Então você precisa ter uma série de questões. Por exemplo, você precisa distribuir a renda no país. Saiu recentemente um estudo de uma ONG, a Oxfam, que 5% da população brasileira tem 50% da renda do Brasil e 95% dos outros 50%. Para traduzir, se no Brasil tivesse 100 pessoas e 100 pães, 5 iam comer 50 pães. E 95 iam ter que dividir os outros 50. Se você não mexer nisso, isso significa melhorar salário, abaixar os juros enormemente, você investir em infraestrutura, a questão do custo do Brasil. Como é que se você paga? Em 2015, o governo pagou 530 bilhões de juros, não sobra dinheiro para infraestrutura. E aí você encarece tudo. O que se fala, o custo da soja no Brasil, até chegar na porta da fazenda, é o mais barato do mundo. A hora que chega no porto, está caríssimo. Quer dizer, então são questões que você vai precisar enfrentar esses interesses. Você tem duas formas de enfrentar. Agora, como é que você ou na marra, isso? ou educando. Na marra você não vai ter condições. O problema é que eu marra não estava dá discutindo com o Ricardo um pouco antes de começarmos. Tem um tal economista, um colega nosso, um tal de Keynes, que dizia que a longo prazo estaremos todos mortos. O problema é ter que ser enfrentado agora. Nós estamos com essas... Você tem toda a razão. Inflação é monopólio do governo. Quem gera a inflação é o governo. Se eu e você, o Vitor e o Ricardo, quisermos imprimir dinheiro, nós vamos presos. O governo fica imprimindo dinheiro e fica jogando, entende, para frente, para os nossos filhos e para os nossos netos pagarem essa dívida todinha. Então, mas por então, que esse faz é um problema a dívida? equivocado. Por causa dos juros. O que está acontecendo? Nós estamos investindo violentamente, entende? Outro dia eu não posso falar mais em capital. Mas eu vou falar um economês aqui, que os nossos colegas vão se surpreender. Os juros altos geram inflação. Olha que loucura isso. Juros altos geram inflação. É lógico. Por quê? Tem que captar nesse nível. Por quê? Primeiro que o empresário repassa, sim, principalmente se o setor é concentrado, repassa para os preços. Número 2, o camarada produz lá 100 canetas dessa. 100 canetas. Ele vai à praça e não vende as 100 canetas. Vende 50. As outras, até que baixa a inflação num primeiro momento, ele liquida. Né, faz preços melhores. No próximo mês, o camarada não vai produzir 100 canetas. Só que o custo fixo e unitário que incide sobre cada caneta vai subir. Então, no próximo mês, se não há venda, se não há crédito, ele vai encarecer. Então, esse é um custo que está na base da oferta, não da procura, não de maior volume de dinheiro no mercado, mas de menos mercadoria na praça. Então, não sei se dá para o telespectador entender bem isso. Um telespectador entende. Tenta não fazer o economês, tenta não fazer o economês, mas a maior produtividade, a maior produção é que gera menos inflação. E nós entramos pelo caminho de retirar o dinheiro do mercado, que está errado. Mas há muitos anos é isso. Não, e outra coisa, viu, Faria Lima, que é importante, além de você ter uma taxa de juros elevada, a Selic, você tem um descolamento total da Selic com o que se cobra de juros para comprar uma televisão, qualquer tipo de produto para uma empresa. Que é tudo com seguro, é tudo com seguro, não perdem nada. Então, isso que eu estou falando. Não perdem nada. O que está acontendo agora é que concentração bancária é um problema tão grande. Sim, olha só. Mas é lógico que nós no departamento, são 5 bancos. E banco virou sócio do governo. Qual o melhor sócio do governo se não a estrutura bancária? A estrutura bancária é sócia do governo. Demitiram violentamente todos os companheiros que trabalhavam em banco, criaram, entende, um monte de agências virtuais por aí.
que são sócios do governo. Recolhem imposto. Agora está, inclusive, dificultando até recolhimento de imposto. Porque banqueiro, quando perde, empata. Esse é qual é o grande problema, entende, dessa estrutura bancária que nós temos aí. E os bancos estatais também fazendo a mesma coisa. Faria, nós não vamos poder, nós aqui, na minha maneira de ver, consertar o Brasil. Nós temos que ver algumas coisas. Por exemplo, banco que você colocou, eu concordo. Meios de produção nosso ineficientes, eu concordo. As ponderações tuas também, eu concordo. Agora, uma coisa é inquestionável. Se nós não mexermos, a gente tem condições de mexer na educação. A educação é básica em tudo. Foi básica na Alemanha. Alguém tem que me perguntar, eu tive outro dia em Campinas. Foi feito um teste na Unicamp sobre matemática. Os caras que ganharam 5 cearenses, 3 de Piauí, que não tem nem recurso nenhum para ganhar isso. Santo Deus, será que é o sol que bate na cabeça desses caras que faz com que eles sejam melhor? Não, alguma coisa. Nós temos que investir no básico, e no básico não precisa de tanta grana. Precisamos tomar uma atitude. Você pega um paísinho feito a Coreia do Norte desse tamanho, colocando todo mundo para sambar. Nós, com a dimensão que nós temos uma dimensão gigantesca. Nós chegamos a ser a 7ª maior economia do planeta. Mas nós temos um potencial, entende? O maior país ecumênico em termos de área para agricultura somos nós. O que nós temos, nós estamos destruindo. Mas e veja, sendo incentivado quando você quer conquistar um país, você faz o seguinte: você corrompe a estrutura de dirigente. Corrompeu a estrutura de dirigente, você domina aquele país. Agora, veja, se eles não quiserem ser corrompidos, pessoal. Quem é o são aqueles que aceitaram, que aceitaram, entendeu? Fazer os acordos lá. Não, isso que eu estou falando, quer dizer, uma classe dirigente desse nível. Tá certo? Entrando na competência. Veja, aí é que tá. E aí o problema da educação, falando de patriotismo, de vontade, de garra, de brasilidade. Eu quero recolocar o seguinte: você vai investir em educação, não precisa de dinheiro, pessoal. Isso aí é muito dinheiro. Sabe qual é o salário do professor básico? Esse é o argumento que o Geraldo fez aí. Dinheiro tem 2 trilhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O problema é como aplicar esse dinheiro como aplicar e aonde aplicar. País que tem mais que uma prioridade não tem prioridade nenhuma. Ele começou o trabalho aqui falando, entende, da Segunda Grande Guerra Mundial. Vou trazer aqui à baila a figura do Churchill. Economia de guerra. Nós não estamos enfrentando nada de economia de guerra. Como é que você que está nos escutando agora faz em casa? Você corta, entende, custeio. Aqui ninguém está querendo custar nada. Nós temos cada vez mais funcionário público, cada vez mais, entende, vantagens prejudicais em salário. Veja, como é que você pode desenvolver um país que 70% dos trabalhadores ganham 2 salários mínimos? E os bancos têm um lucro brutal. Mudando o padrão, entende, de utilização dessa mão de obra. Como é que você investe na educação? Pegando essa mão de obra, que é mão de obra não qualificada, que tem uma baixa propensão à importação, que é a mão de obra que trabalha nessa área, e construir estradas, entende? Fazer o trabalho que nós precisamos. Ele acabou de falar da infraestrutura. A nossa infraestrutura está sendo destruída a troco de nada. Daqui a pouco vai chegar os chineses, eu vou construir uma estrada de ferro para você. Eu vou fazer isso, escoamento. Nós temos que entender que nós não somos uma ilha, nós estamos dentro de um complexo muito mais amplo. Eu quero voltar ao seguinte: você coloca uma série de questões que são generalidades. Me desculpa. Você, para ter um projeto... A generalidade é que te permite você ter a visão. Para você ter um projeto, você precisa ter fontes de financiamento. E economia não tem jantar de graça. 2 trilhões o povo está pagando. O povo paga. A maioria... Veja, você precisa fazer uma reforma tributária, que é uma coisa que eu tenho discutido muito. Eu fui diretor do Sindicato dos Economistas até junho passado, e nós elaboramos uma proposta de reforma tributária que é assinada por 20 entidades. No Brasil, por mais absurdo que pareça, além de você ter uma renda altamente concentrada, quem paga mais tributo no Brasil é pobre, porque 50% da carga tributária é indireta. Você precisa aumentar o imposto de renda, faixas
no imposto de renda, você precisa aumentar o imposto sobre herança, você precisa aumentar o imposto sobre a riqueza, que, aliás, isso não é radicalismo, que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Você precisa arrecadar esses tributos para investir. Mas isso é discussão teórica, é onanismo intelectual. Você falou bem, nós temos que fixar o sistema progressivo. Prioridade. Você tem que deixar prioridade. Tem que deixar o dinheiro na mão daqueles que querem investir, que têm a coragem de investir. Prioridade. O capital, entende? A distinção entre socialismo e capitalismo está em quem controla o capital. O comunismo, o que é o Estado que controla? Essa estrutura que está implantada aí, que é maior do que, entende, o próprio país, e que nós temos que suportar pesadamente e que ninguém faz nada contra ela. Odilon, deixa eu só fazer uma colocação. Odilon, você fala que tem que aumentar a receita, né? Não, se você... aumentar não. Se você aumenta impostos, você aumenta a receita. Foi bom você ter falado. Não, se você aumenta a arrecadação, você aumenta a receita. O que eu quero colocar é o seguinte, nós temos uma receita enorme, mas ela é desperdiçada, ela é jogada fora. Deixa eu colocar. A nossa eu não sou economista, eu sou curioso. A nossa proposta primeiro defende diminuir os tributos indiretos. Porque se você diminuir os tributos indiretos, você vai diminuir o custo das empresas, elas devem repassar para o preço e vai abaixar o preço das mercadorias. O que vai acontecer? Isso vai favorecer principalmente a população de baixa renda. Como é que você compensa essa perda de receitas? É fazendo o que os Estados Unidos, a Europa, a França já fizeram há décadas e décadas. Quem é mais rico paga mais. Não é que é falta de competência. Que bobagem isso. Tem que deixar isso é uma visão, entende, de onanismo intelectual, de sistema progressivo e sistema regressivo. Você tem que deixar o dinheiro na mão daqueles que podem utilizar esse dinheiro para fazer investimento. Porque até um determinado nível, entende, o sujeito gasta tudo em comida. Ele não sobra. A pergunta aqui, brasileiro não poupa. Você sabe que o brasileiro não poupa? Porque ele não tem dentro da cultura dele essa visão de poupar. Porque disseram para ele que o Estado é o novo Deus que provê em tudo. Então nós estamos apaixonados. Mas também não dá para poupar e parar de comer, né? Não dá para poupar. Nem respirar. Mas de qualquer forma... Pela ordem. Presidente. Você falou uma coisa que eu concordo no microfone, presidente. Chamada reforma tributária. Imposto sobre valor acrescido, que é a grande solução, acaba com guerra fiscal, acaba com muita coisa. Agora, nós temos que ter gente competente para tirar a volúpia dos estados do Norte e Nordeste, no sentido de financiamento para isso, financiamento para aquilo, porque na hora que você colocar o imposto, que eu concordo com você, de valor acrescido, eu quero ver o que é que ele faz com Manaus. Não, eu vou prosseguir. Na hora que você apresentou, eu conheço uma parte do teu trabalho, e você tem razão, eu quero ver que quando você chega na Assembleia, na Câmara Alta, que o meu amigo Faria conhece bem, como é que você vai fazer com que isso funcione a contento? Mesmo porque existe aquelas coisas... Ele está muito quieto, por quê? O tempo de Zona Franca de Manaus, aqueles incentivos por 20, 30 anos, que é um puta de um absurdo. Que a Zona Franca de Manaus já tinha que fazer, já fez. Então, dentro desse quadro, vai faltar competência para um líder que dá um tapa na mesa e fala, tem que ser feito desse jeito e fixar uma prioridade. O Churchill está falando da economia de guerra. Inglês não comia chocolate para deixar dinheiro para fazer, entende, o esforço de guerra. Aqui ninguém corta nada, entende? Ninguém faz esforço nenhum, é um processo principalmente em relação aos bancos, não se faz nenhum esforço de guerra. As tarifas bancárias é um absurdo. O governo gasta de juros, mas é preciso a gente compreender que a sanha arrecadatória, até que existe, eu concordo, ela existe também por conta de uma lógica de um Estado que deve. Né? Porém, este que nós chamamos de rentismo, esse tal do rentismo, para mim já tem 30 anos. E, ao meu ver, esse modelo, esse ciclo... encilhamento. Um momento só, por favor. Esse ciclo, ele está se esgotando, ele está esgotado. Porque, por um lado, se corta mais gastos e mais custos, também, na economia, no geral, é menos dinheiro no mercado. Menos dinheiro gera menor arrecadação. E esse ciclo, ele não fecha, não consegue fechar. Se não baixar os juros e aumentar a arrecadação na base dos juros, e aí sim, logo depois de
você pode até pensar em aumentar a arrecadação pela via de uma melhor justiça de impostos, mas em primeiro lugar de tudo, é acabar com essa coisa do rentismo. Porque ela gera, além de gerar mais recursos para o Estado, ela gera também mais recursos para o setor privado desenvolver e gerar mais impostos também. Não é? Então, você cria aí um ciclo produtivo, progressivo. Então, nesse sentido, é que o país, se não sair dessa armadilha, não vai embora. Veja só, existe também a concentração bancária. São 5 bancos, como o deputado falou agora. 5 bancos. Ora, nós apoiamos no Congresso Nacional, agora, este ano, aqui de 1917, apoiamos a criação da empresa simples de crédito. Não é? Passou no Congresso, passou no Senado Federal e passou na Câmara dos Deputados. Né? E o que aconteceu? O presidente Michel Temer vetou esse artigo da lei, vetou, quer dizer, o que é a empresa simples de crédito? Aquele camarada que acumulou algum dinheiro na sua vida, pode chegar e emprestar para industriais que ele conhece, né? Ou seja, ajuda na desconcentração do setor bancário. Isso não aconteceu, porque o presidente Michel Temer ouviu o conselho do presidente do Banco Central, que é o senhor Ilan Goldfarb, que é simplesmente um sócio do Banco Itaú. Então, veja, se nós não atacarmos essa questão financeira, o país é tão rico, eu acho que é muito difícil chegar a um Você devia entrar agora para discutir, entender. Informática veio para acabar com os intermediários desnecessários, otimizar um sistema. Vamos falar de Bitcoin agora, que é a forma de você afastar os bancos desse controle. Eles estão todos apavorados, não estão? Bitcoin? Bitcoin, moedas criptográficas. Isso aconteceu quando o De Gaulle resolveu implementar o euro, para fazer com que os árabes não negociassem apenas com o dólar, pudessem negociar com outros tipos de moeda. Porque aí você fugia daquele controle, daquela estrutura que domina esse capital a nível mundo e que resolveu impor os seus padrões a nível mundo, que é o fenômeno da globalização. A globalização veio para globalizar o quê? O dinheiro, para tirar a soberania dos Estados-nações, forçar, entende, com que a modificação do cenário do planetinha fosse completamente mudado. Porque hoje você tem um país como o nosso, e você não tem controle sobre ele, porque você não controla a moeda. Aperta um botão, todo o dinheiro daqui vai lá para fora. Ora, temos que ter essa visão, não temos que ter essa visão, entende, que você estava questionando, da floresta, da árvore e da folha. O Brasil tem que saber o que quer. Qualquer conversa que você tem com o americano, a primeira pergunta é: what's your business? Qual é o teu negócio? Aqui a gente só copia coisa errada. Não, tudo bem, agora veja, eu coloquei uma questão aqui no início, que eu acho que é decisiva, no meu entender. O que eu falo para os meus alunos, para qualquer pessoa, qual é a principal arma do ser humano na China, no Brasil e nos Estados Unidos? É a informação. Quem não tem informação repete um monte de bobagem o tempo inteiro. Não é educação. Por educação. Me desculpa, tudo bem, mas veja, se você não quebrar o... educação, não tem a educação não é algo abstrato, ela precisa de muito dinheiro. Veja, não é uma coisa abstrata, ela não cai do céu. Nós temos que começar. Ela não cai do céu. Escuta o seguinte, se você congela por 20 anos a educação, que educação vai ter? Congela os gastos. Daqui a 20 anos, as pesquisas projetam o Brasil como a quinta maior economia do planeta. Quer queira ou quer não queira, o Brasil vai continuar sendo a quinta maior economia do mundo. Você fala em educação, eu vou colocar, alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa junto com os alunos que estavam no último ano do ensino médio, para quem ia entrar na faculdade. E uma das perguntas é: quem quer ser professor? Do universo que foi consultado todo, 2%. E quem era de escola particular? Ninguém. Por quê? Aí perguntar: por que você não quer ser professor? Ganha mal, mas não tem... Escuta, não tem prestígio social. Isso. Tá certo? Isso. Verdade. E trabalha que nem um condenado. Dá uma aula aqui, vai para outra escola. Você só quebra esse ciclo. Uma das formas é você pagar bem professor, porque o sujeito, na minha época, o sujeito falava: eu não sei se eu vou ser engenheiro, médico ou professor. Porque professor era um sujeito reconhecido e ganhava muito bem. Que nem um juiz, que nem um médico. Hoje, professor, ninguém quer ser. Então você não atrai os melhores quadros da sociedade para a educação. O que vai... Eu sou professor, tenho o maior orgulho. E quem vai acabar sendo professor é que não conseguiu ser engenheiro. Hoje, tá acontecendo hoje. Você, como é que você resolve isso? É com dinheiro, não é com boa vontade. Não é
é com dinheiro, mas não é com dinheiro. É com a modificação. Me desculpe, é quebra de paradigma. O Japão e a Alemanha são os exemplos do que você falou. No Japão, quem é que tem valor? Para quem o imperador se curva? Mas por que? O alemão não é a mesma coisa, o que a Merkel acabou de falar. Vai ver quanto é que ganha um professor no Japão, na Coreia, na Alemanha. Então, só que nós temos que saber. O orçamento de São Paulo vai para a Secretaria da Educação. Não, mas não estou duvidando. Me desculpa, a discussão é objetiva, não é o que eu acho. O problema todo está numa sutileza. Que é o problema do nosso debate aqui, que ele fica muito amplo, a gente tem que centralizar. São duas coisas distintas. Uma coisa é ensinar. Para ensinar, você precisa saber o que você quer. Eu não vou ensinar, entende? Para engenheiro, entende? Sociologia. Não há necessidade. Não, há necessidade de complementar, mas o objetivo é o que a escola ensina. O que está faltando no Brasil é resgatar os valores que nós perdemos. Mas esses valores que nós perdemos, isso não esses é valores. abstrato, Lógico que é. Olha, como é que você resolve a infraestrutura do Brasil? É botando dinheiro para você despertando o patriotismo que existe dentro do brasileiro, você valorizando o brasileiro, acabando com esse complexo de vira-lata que é imposto sobre o brasileiro, entende? Dando valor à herança cultural que nós temos dos árabes, dos judeus, dos italianos, dos japoneses, que nós herdamos. Vitor Sapienza, quando você fala em educação, eu repito insistentemente, se educar o povo aprende a votar. É isso aí. Aprende também a entender o que o pessoal quer passar. Porque hoje o que ocorre é o seguinte: você pega um demagogo, você pega um tipo de Lula, continua enganando, o cara está em primeiro lugar com tudo. Ele tem a ousadia de chegar no Rio de Janeiro e falar que ele vai mudar. Pô, ninguém criou, ele ajudou a criar tudo aquilo. Que ele vai mudar o quê? Cabral é produto dele. Ou é mentira? Qual Cabral? Não Pedro Álvaro. Não, quando você fala em Calicut, eu já me lembro lá do Vasco da Gama, do Pedro Vaz e Caminho. Pois o problema... Não, é importante. A gente está reduzindo tudo ao financeiro, não é bem por aí. Não é por aí. Existem alguns outros valores muito importantes. Eu entendo você, Odilon. Poxa, Odilon, eu te conheço há tanto tempo. É que sabe o que acontece? Qualquer política econômica que existe, ou qualquer política industrial que existe, é submetida ao crivo do mercado. Mas de mercado nós estamos falando? Do mercado financeiro. Não é o mercado da feira. Não é o mercado da feira. Quando se fala mercado nos jornais, é o mercado financeiro que eles estão falando. Por isso que é importante falar do financeiro, deputado. Sim. É muito importante. Sim. Aliás, não é só importante, é primordial. O resto é tudo sequência. Senão quem vai pagar o passo? Se você não consegue realmente romper com esse ciclo, é muito difícil uma nação se desenvolver. É complicadíssimo. Mas como é que esse pessoal então, conseguiu? Porque eles dominam aí é que tá, você não tinha no capital, não tinha juros altos, pode ter certeza desses países. Se reúnem lá e dizem assim, é por aqui. ONU, entende? Você, entende? Implementa esses valores. Olha, cria barreiras não alfandegárias, cria barreiras ambientais, bloqueia. E outra coisa, entende? Eu, quando estava na Câmara, eu defendia, inclusive, o Brasil ter potência nuclear. Tá certo? Mas é evidente, o Geisel tomou essa iniciativa, fez uns acordos com a Alemanha, fez uma série de acordos e implementou a Angra dos Reis. Porque nós tínhamos que dominar esse ciclo do átomo. E nós simplesmente jogamos isso tudo fora. O Collor acabou lá com o túnel de pesquisa, acabou com tudo. Nós temos que definir o que nós queremos ser. Enquanto a gente não definir o que nós queremos ser, enquanto a gente não definir quais são as qualidades que nós temos para nos inserir no planeta, nós queremos ser o quê? Eu quero ir para o sistema de segurança. Inicial. Não, eu quero ser uma potência do hemisfério sul. Eu quero ter uma influência sobre essa região toda. Eu vou voltar à pergunta define inicial. O que é. Ou você envolve a sociedade nesse debate, ou nós vamos ser restrito a meia dúzia, tipo Temer, que já viu o que esses caras estão fazendo com o Brasil. O que eu queria dizer é o seguinte, para você envolver a sociedade, você precisa informar a sociedade. A mídia tem um papel fundamental. Eu sempre falo que um programa desse, esse debate, ele teria que ser repetido N vezes por ano,
na Globo, na Bandeirantes, nos grandes meios de comunicação, com pessoas com diferentes posições, para que a pessoa lá, o cidadão, ele vá refletir o que é melhor. O problema é que o brasileiro parou de pensar. Eles disseram que pensar dói, então o brasileiro não pensa. É proibido pensar, não pensa. Uma coisa abstrata que os anjos decidiram. É porque você tem um esquema de poder brutal que impede qualquer debate. Você pega essa questão da dívida pública, que é uma coisa que eu acompanho faz anos e anos, que você deu um dado, eu queria corrigir. Eu levantei de 70% do 2012 a 2016, em 5 anos, o governo federal, eu levantei, pagou 1,980 bilhões de juros. Não há país no mundo que se sustente desse jeito. Esse debate vai para a mídia? Não. Por acaso alguém fala isso? Alguém fala que o ano que vem não vai ter inflação e o nosso orçamento vai ser um déficit de 160 bilhões? Como que você faz um orçamento já saindo de cara com um déficit de 160 bilhões? Mas é claro, que loucura. É impossível você vencer um déficit desse com uma crise econômica que está acontecendo, porque os juros são altos. Então é impossível. Em 2008, as principais nações do mundo, o que fizeram? O que fizeram para romper uma crise cíclica do capitalismo até? O que fizeram? Baixaram os juros. O Japão começou com juros negativos, inclusive, nominal negativo. Nominal. Olha, querido, você quer pôr o seu dinheiro aqui comigo? O governo dizia ao camarada que tinha capital, está seguro aqui, só que você paga para ficar guardado aqui. Aqui, o investidor, que eu não chamo de investidor, é o aplicador. Ele não é um investidor, é um aplicador de dinheiro no Tesouro Nacional. Põe o seu dinheiro no Tesouro Nacional e recebe 7% ao ano, hoje, né? 7% ao ano, sem fazer nada. Mas não caiu então no ele não conto. põe esse dinheiro no mercado. Ricardo, não caiu no conto. O camarada põe lá. O Estado é culpado disso tudo. Você precisa dizer sentido. que o Estado é que é culpado disso. Essa adoração pelo Estado é feita a história do bicho da goiaba. Estão comendo a goiaba, quando acabar de comer a goiaba vão morrer. Então me responde, quem é que domina o Estado? Quem é que domina o Estado? A Fiesp não consegue nem espaço. A Fiesp, que é um poder enorme aqui no estado de São Paulo, não consegue espaço na mídia. Eu participei de um debate. Mais do que o escape tem de espaço? Ele tem para fazer a campanha pessoal dele. Eu estou falando discutir os temas nacionais. Não, lógico que é, pessoal. Olha, nessa questão econômica, realmente a Fiesp não tem muito espaço. Nessa questão econômica. Porque é claro que a Fiesp é industrialista. Né? Vê a indústria como a salvação de uma nação. E é natural que seja assim. Agora veja bem, se a gente não romper essa coisa, não é? De que temos que romper. Né, isso é o mais importante. Este debate do mercado, do tal do mercado, que é o mercado financeiro, ele não é o mercado real, é o mercado financeiro. Não é o varejo, esse debate não é o mercado nem industrial. Mercado, hein? Nem é o Walter Mercado. Não, mas não é o Walter Mercado. É pra gente, eu sou leigo, né? Vocês são economistas, eu sou jornalista. Quando você fala este é o mercado financeiro, não é o mercado do varejo que tem. Não é só o varejo, existe o mercado industrial, da agricultura. Todos esses mercados sofrem com a questão do rentismo, não é? Os juros são altos. País dos juristas, aqueles que vivem de juros. Exatamente. Capitalista no Brasil é quem mora na capital. Então é um problema muito sério para a gente entender bem essas coisas. A educação. Aí esse entendimento na educação. O povo, coitado, está à margem desse debate todo. O debate mais importante. O debate mais importante é saber o tamanho do Estado. Fizeram um pacto, porque a Constituição de 88 é um pacto. É um pacto, é meramente uma ficção jurídica que foi criada lá. Foi feita 2 anos antes do que deveria. Se tivesse sido feita depois da queda do muro de Berlim, o processo seria diferente. Para a gente ter mais clareza, eu até tomei nota, a gente tem que ir para a Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição Federal, eu até tomei nota, o item 3º, que é a lei mais importante do Brasil, diz o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como é que você faz isso? Esse é um poço de sonhos. Colocaram um poço de sonhos, todos os anseios, todas as éticas, direito à vida, aí vamos favorável ao aborto. Então, para que você confundiu Constituição? Essa Constituição é culpada disso tudo. Não é culpada confundiram a transição com transação. E muita gente ficou lá tomando conta do escritório de banqueiro
aliado com grandes capitalistas internacionais. O Brasil está num processo de desnacionalização brutal, que quem manda aqui hoje, em grande parte, são capitalistas americanos, os chineses estão entrando, comprando tudo quanto é indústria brasileira, serviços, isso é extremamente prejudicial. E não é que eu sou contra a capital internacional, não, mas você precisa ter um projeto. Inclusive, eu recomendo, viu, Sapiência? Eu recomendaria para você ler o livro do Lester Turlow, que chama Cabeça a Cabeça. Esse livro fez sucesso porque o Bill Clinton, na década de 90, andou com ele debaixo do braço quando ele foi candidato a presidente. Mas ele não leu. Leu, Bill Clinton. Vale a pena ler para mostrar o seguinte: você pensa que os japoneses ou coreanos deixavam os americanos entrar lá e fazer o que quer, como fazer aqui? Você tinha o quê? Contrapartidas muito objetivas. Aqui você não tem um espaço. Mas é isso que eu estou falando e você está contra. Falta da nossa parte uma atitude. Competência, porra. Vitor Sapienza está calado. Por que, Vitor Sapienza? O cara chega lá com um colezinho, um perhaps, e o cara já se vende de barato. Não pode fazer isso. Nós estamos terminando esse nosso... Vitor Sapienza, você está muito calmo aí, Vitor. Não, ele é da elite de olho azul. Não, eu tenho uma conclusão. Eu tenho uma conclusão que é a seguinte: se não investir basicamente na educação, vamos demorar 50 anos, ficar sempre nessa discussão. Eu concordo com o PR, eu concordo com você, que não vai ser fácil, concordo. Primeiro, nós não temos líder nesse país. Por favor, nós temos um cara que brinca. Nós não temos programa. Nós não temos uma discussão vazia. E Lula, em discussão vazia, ele engole todos esses caras que estão aí. Ele com aquele blá, que nós vamos mudar. Agora, tem que surgir alguém. Infelizmente, eu convivi com um cara chamado, que não apareceu ninguém igual, chamado Covas, que ele tinha que mandar você para aquele lugar e mandar você para aquele lugar, mas o que ele falava que ia fazer, ele fazia. Esse pessoal enrola. Só enrola. Eu quero dizer para vocês o seguinte: vamos levantar a quantidade de casas que nós construímos. 30, 40, 50% está caindo aos pedaços. Vamos ver a quantidade de gente da Bolsa Família. Nós sempre trocamos quantidade por qualidade. Não temos qualidade em nada. Mesmo os produtos que nós fazemos não tem a qualidade que a gente gostaria que tivesse. Por quê? Mas sabe que até a questão da Bolsa Família é muito melhor do que pagar juros. Porque o Bolsa Família, pelo menos na economia, tem um negócio chamado efeito multiplicador. Multiplica esse dinheiro no mercado roda o dinheiro. Roda o dinheiro. Muitos empresários sobrevivem, a economia sobrevive de uma forma geral. Pagar juros é a coisa mais nefasta. Coisa mais fácil de fazer e custa barato é imprimir uma nota de $100. Custa alguns centavos de dólar imprimir uma nota de $100. E tem aquela glamorização e todo mundo corre atrás. Então todo mundo diz: eu tenho, entende, um acervo de não sei quantos bilhões de dólares. Amanhã, se quiser, desaparece desse jeito, porque isso não afeta nada. Nós estamos comprando o quê? Títulos americanos para quê? Quer dizer, o que falta para nós é uma vontade de levantarmos, dizer: eu vou por aqui e eu sou capaz de fazer isso. Vamos o seguinte: temos eleição esse ano para presidente. O que nós temos que fazer é ver qual o programa de cada candidato para tirar o país da crise. Não tem programa. Então, mas não veja, nós precisamos exigir isso o seguinte: nunca vi um programa de um candidato. Quanto que vai se investir em ferrovia, hidrovia, aeroportos, rodovias? Essa é fundamental, porque se o governo gastar dinheiro com isso, tá certo? Ele vai gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, vai desenvolver a indústria. Veja, o governo, inclusive, se endividar não tem problema, depende para quê. Isso. Se você se endividar para fazer investimento, é ótimo. Agora, se endividar para pagar juros, esse é um desastre total. Então, nós precisamos exigir isso. Quanto é que o governo vai investir em cada área dessa, em pesquisa? Você tem, recentemente saiu... Qual é o resultado esperado? Nós estamos chegando no final do programa. Eu queria fazer uma ponderação. Sim, um minuto. Eu só queria dizer, nós nunca vi um programa de candidato. Como é que é? O único que apresentou foi processado por fraude. Porque pegou o programa de estratégico do... Eu queria fazer o seguinte. Um minuto, Sapienza. Vamos fazer uma comparação. Em vez de ser uma nação, é uma família. Então a família está se estruturando, ela tem que ver, bom... O marido fala para a mulher que nós vamos fazer. Não, nós vamos construir uma casa. Por filho, nós vamos, não, é melhor fazer uma casa no litoral. Então, dentro disso, outro fala, não, mas o nosso irmãozinho tem que fazer um curso de especialização. São vários objetivos. Nós temos que estabelecer a prioridade do que nós queremos. Não adianta querer atacar tudo de uma vez. E quando você quer estabelecer a prioridade, infelizmente,
a nossa prioridade chama-se educação. Nós estamos chegando no final desta edição de Gente que Fala, começando o dia, o ano maravilhosamente bem. Odilon, é este debate que você pede sempre, Odilon, em 30 segundos, Odilon, maravilhoso. O que eu acho é o seguinte, quero repetir, vamos ter eleição para presidente, nós precisamos exigir que cada candidato coloque o seu programa, não é ficar um atacando o outro. Eu quero saber que eu vou votar. Ninguém Tudo tem bem, programa. mas nós temos que exigir isso, a Fiesp tem que exigir, as centrais sindicais, todos têm que exigir um programa para tirar o país da crise. Repetindo, o único que apresentou um programa foi processado porque roubou o programa do outro. O Ademar já dizia isso. Falo que eu não tenho programa, chamou o Delfim e mandou fazer um programa, eu quero um encadernado. No dia da entrega, ele pegou aquele encadernado e botou atrás. Agora, quando alguém disser que eu não tenho programa, eu mostro. Daqui. Faria Lima, é muito bom começar o ano ao teu lado. Grato por ter vindo ao nosso Olha, Gente eu é que que Fala. me sinto lisonjeado de estar com vocês aqui. Se me desculpe se eu me exasperei, entende? Mas é que eu tenho muita crença nesse país. Eu acho que esse país tem tudo, entende, para acontecer. E eu gosto muito do Teilhard de Chardin. Ele dizia o seguinte: quando as condições de temperatura e pressão são ideais, a crosta do lago congela instantaneamente. Então existe uma possibilidade de uma modificação rápida, um acordar, um despertar, sabe? Esse gigante tem que acordar, tem que entender bem, e é o próprio destino dele. Eu acho que nós vamos Gamal. conseguir. Grande abraço, Gamal. Muito bom tê-lo aqui. O Pato vai sair na rua esse ano? Não. Então, veja só, a questão toda, o Pato poderia sair, na minha opinião, né, aí falando por mim próprio, na questão financeira mais, né? Porque na minha opinião, particularmente, a questão financeira é que gera também a questão do aumento dos impostos. Se você paga mais juros, o Estado tem que arrecadar mais. É uma coisa simples. Então, tomara, né, deputado, tomara que o país consiga, consiga sair desse dilema, desse tabu que é a questão dos juros. Tomara que esse debate Deputado Vitor Sapienza. Eu quero agradecer essa aula que eu tomei hoje. Você é muito gentil. Com tua veemência contagiante. Obrigado. Com a tua ponderação e com o teu entusiasmo. Hoje eu tive pena do moderador. Deixaram de falar. Olha, um grande ano para nós. E que a gente tenha esse mesmo entusiasmo em tentar mudar o nosso país. E que o Palmeiras seja campeão mundial. Agradecendo ao deputado Vitor Sapienza, posso chamá-lo deputado? Não, por favor, não. José Roberto Faria Lima, posso chamar o vereador, Odilon Guedes? É uma honra de ser vereador em São Paulo. E o economista Ricardo Gamal, empresário e economista, que participaram desta edição, iniciando 2018 do Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.